Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional de Jardim. O nosso devocional de hoje, ele tem por título Na Angústia e está baseado na leitura do Salmo 118, Salmo 118, versículos 5 ao 14. Salmo não tem capítulo, né? Ah, já que a gente está falando de um livro, que é um livro de cânticos, né? Então, seria o canto de número 118 e os versículos de 5 ao 14. E o texto, ele, ele diz assim: Em minha angústia orei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim, é, como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. O versículo de destaque desse texto, para o nosso devocional é: O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que podem fazer os simples mortais? E ele, ele começa, né? O autor do devocional, desse texto do devocional de hoje, ele começa dizendo que tinha uma amiga, né, que tinha muito medo, né, de cruzar avenidas, né? Então ela ela tinha assim muito medo de atravessar essas pistas, né, essas avenidas. E ele diz que todas as regras, né, todas as dicas que ele podia dar no sentido, né, de ajudar ela a se tranquilizar para atravessar as avenidas, ela assim, simplesmente não conseguia, né, e essas regras pareciam inúteis, de forma que né, que a ela ela fica, né, ficava bastante assustada e muitas vezes, né, ela ficava esperando, né, o ônibus ali em uma parada, em uma rua e pedia, né, para que o ônibus arrodeasse, deixasse ela do outro lado, dando carona para ela poder atravessar, né, porque ela morria de medo. Então, ela demorou bastante tempo até conseguir usar a, a, o cruzamento, né, dessas avenidas como pedestre, mas na frente ainda como motorista, né? E o autor do devocional, ele continua dizendo o seguinte, né? Por mais complicado que um cruzamento ele possa parecer complicado e perigoso, né? Que ele possa parecer, que ele possa ser, né? Passar a complexidade da vida pode ser ainda mais ameaçador. Em outras palavras, ele diz o seguinte: se uma avenida, né, ela pode parecer muito ameaçadora, a vida em si, ela já é muito mais. Por quê? Porque a vida ela é complexa, a vida ela é cheia de percalços, a vida ela é cheia, né, de perigos. E o autor do Salmo, ele nos lembra isso. Ele mostra, né, que a vida ela pode ser muito incerta, mas
E difícil, né? Mas ele diz assim: em minha angústia orei ao Senhor. Em outras palavras, ele diz: mesmo em meio a todas as dificuldades da vida, eu sei que Deus está comigo. Então, nos maiores problemas, né, que eu possa enfrentar, eu tenho que pedir ajuda a quem? A Deus. Então, nos maiores problemas, nos maiores percalços, né, nas maiores dificuldades, eu tenho que lembrar que se Deus está do meu lado, não há nada que eu não consiga superar. E nesse sentido, ele diz: em minha angústia eu orei ao Senhor. E aqui eu quero fazer um adendo, porque ele diz aqui: em minha angústia. E nós, muitas vezes, nós deixamos para clamar a Deus exatamente no momento em que a gente está em angústia. Em outras situações da vida, a gente deixa de falar com Deus e passa a falar com Deus apenas quando a gente está em angústia. E mesmo que a gente saiba, né, como diz o salmista, né, o Senhor está comigo, portanto não temerei. Sim, o Senhor está comigo, ele me ajudará. Aí nos versículos 6 e 7. É necessário, né, que a gente mantenha um diálogo cada vez mais próximo, né, com Deus, né, porque afinal de contas ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso ajudador, ele é aquele socorro bem presente, né, na hora da angústia, da tribulação. E é assim, comum, né, que a gente possa ficar com medo, né, nas grandes tribulações da vida, né? Às vezes a gente fica inseguro até mesmo em situações onde a gente precisa mudar certos rumos da nossa vida, como por exemplo, você tem um emprego ali estável, aí você recebe uma proposta bem melhor, mas você fica, né, naquela angústia, né? E será que vai valer a pena eu trocar o meu emprego já estável por esse outro, né, perdão, que eu não sei como é que vai ser. Então, assim, a vida, ela é assim, ela é cheia de percalços, cheia de desafios, mas a o texto devocional diz assim: por mais desafios que a gente possa ter, a gente não deve interpretar esses desafios e esses processos, né, mais complicados como se Deus tivesse nos abandonado, porque como o salmista diz, ele é um socorro bem presente, né? Ele diz aqui no texto, né? Sim, o Senhor está comigo e ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. Então, ele diz, né, que assim, é melhor você confiar em Deus do que confiar em príncipe. Vejam, o príncipe é uma pessoa que representa poder, é uma pessoa de destaque, é uma pessoa que, pelo seu cargo, é uma pessoa poderosa. Mas mesmo que você tenha uma pessoa poderosa, como um príncipe, como um rei, como um presidente, como um general do seu lado, ele diz: é muito melhor confiar em Deus do que confiar nessas pessoas. Então, para finalizar, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer o seguinte: eu não sei por qual tribulação você está passando nesse momento. Não sei por qual decisão você tem que tomar na sua vida nesse momento. Mas eu sei o seguinte, que se você orar a Deus e colocar isso nas mãos dele, ele vai lhe ajudar e vai lhe orientar da melhor forma possível. Clame a Deus, né? Peça a Deus que lhe ajude, peça a Deus que lhe socorra no momento de dificuldade que você estiver passando, porque Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Deixa eu só conferir aqui um salmo para não citar aqui para vocês um texto errado,
mas eu acho que é no Salmo 34. Deixa eu ver, cadê? Ah, não, não é no 34. Ah, é, é no Salmo 37, né? Diz assim, ó. Deleita-te também no Senhor, ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos, né? Intentos, na realidade. Então, o salmista nos chama, né, nos lembra, né, que Deus ele é aquele que está junto de nós, né? Deus é aquele que nos protege, aquele que nos guarda. E no versículo 28 desse mesmo salmo ele diz: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Então, meus irmãos, oremos a Deus, peçamos a Ele que continue nos abençoando, continue do nosso lado, nos livrando do mal, nos protegendo dos perigos e crendo, né? E eu vou repetir mais uma vez uma frase que eu já disse para vocês em outro momento. Não se importe, né, com quantas pessoas lhe perseguem, porque pode o mundo todo lhe perseguir, lhe odiar, mas você, tendo convicção de que Deus está do seu lado, você, com Deus, é maioria. E que Ele nos abençoe, nos livre de todo mal e continue nos ajudando. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu estás conosco. Te louvamos, Senhor, porque Tu estás sempre ao nosso lado, nos livrando, nos protegendo, nos abençoando, nos orientando. Continua, Senhor, do nosso lado. Continua nos falando, nos lembrando, Senhor, que Tu estás conosco. Continua, Senhor, nos livrando do homem mau, nos livrando, Senhor, do assassino, do homicida, do ladrão, Senhor, nos livrando, Senhor, de todos os males. De uma forma especial, Senhor, peço a Ti que Tu estejas, Pai, a abençoar a nossa paróquia, a nossa comunidade, cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, Pai. Vai contemplando, Senhor, as necessidades de cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, acalmando, Senhor, os corações aflitos, curando aqueles que se encontram enfermos, dando sabedoria para que se tomem as melhores decisões, Senhor, ah, para aqueles, né, que precisam, Senhor, tomar decisões mais complicadas. Dá sabedoria aos nossos pastores e pastora, Pai. Ampara com a Tua mão poderosa os nossos reverendos e reverenda. E no mais, Senhor, continua fazendo, Senhor, aquilo que o salmista disse, Senhor, que Tu nos livrando da angústia, Senhor, porque Tu és aquele que nos livra de toda angústia e de todos os problemas, Senhor. Desde que tudo isso sirva para a glorificação do Teu nome, Senhor. Então, nós Te louvamos por isso, Te agradecemos por tudo e pedimos a Ti, Senhor, que nos dê um resto de noite tranquilo, um sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. Amém, amém, amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.